Olá, primeiro ano, nós estamos aqui para conversar com você sobre a semana 5, dar uma orientação sobre o conteúdo da semana 5 que tem como eixo temático o mundo moderno, colonizações e relações étnico-culturais. Nessa semana, a história caminhará de mãos dadas com a geografia no que diz respeito à interdisciplinaridade, sempre relacionando os conteúdos, e o tema é as relações mercantis entre o Novo Mundo, África, Ásia e Europa. E logo de início já vem a nossa corriqueira saudação. Meu caro estudante, meu caro discente, meu caro aluno, meu querido aluno, nessa semana você vai identificar, vai comparar e vai analisar as relações econômicas que se desenvolveram a partir da expansão marítima europeia e como cada uma dessas regiões, ou seja, cada um desses continentes, participaram da construção do capitalismo comercial. Além de analisar esses aspectos, você também vai identificar, caracterizar e analisar a relação entre escravismo e o nascimento do capitalismo por meio dessas novas rotas comerciais de trocas de mercadorias. Então, se liga, aluno do primeiro ano, pois aqui agora nós vamos começar o texto que tem como título A Construção do Capitalismo Comercial. Com a consolidação do sistema feudal na Europa Ocidental por volta do século X, as antigas rotas comerciais que estavam interrompidas ou bem prejudicadas pela instabilidade política e militar da região desde a degradação do Império Romano do Ocidente, começaram pouco a pouco a serem restabelecidas. Pois então nós percebemos que a partir do século X, essa rotatividade do comércio, essa fluidez do comércio começa a acontecer de novo. Vamos observar o mapa ao lado do texto. Esse mapa representa as principais rotas comerciais da Europa nesse momento histórico. Como podemos perceber, essa fluidez ela estava bem intensa. Pois sigamos com o texto, o gradativo crescimento comercial europeu e sua ligação com rotas comerciais controladas pelo Império Bizantino permitiram o ressurgimento da vida urbana e a criação da classe burguesa, pois foi entre os séculos XI e o século XIV que na Europa cresceram as rotas terrestres e rotas marítimas, ligando vários pontos desse continente. O que acontecia com essas rotas? Essas rotas ligavam-se com as cidades e vendia-se mercadorias europeias. Comprava-se também mercadorias orientais adquiridas via cidade de Constantinopla. O que os europeus procuravam? Os europeus procuravam acesso às chamadas especiarias asiáticas, tanto indianas quanto chinesas, majoritariamente. Porém, e há sempre um porém, nem tudo ia às mil maravilhas. Porém, no século XV, essa relação aí, estremecida por séculos entre cristãos e muçulmanos, essa relação acabou prejudicando as relações comerciais quando, da tomada de Constantinopla em 1453, tomada essa feita pelos turcos otomanos. Portanto, nós percebemos que essa cidade estava fechada ao comércio com os europeus. E exatamente o fechamento do comércio dessas cidades impulsionou, por exemplo, os portugueses a investirem ainda mais em recursos, como nas viagens atlânticas
do contorno do continente africano. Tal iniciativa foi intensamente benéfica aos portugueses. Inclusive, essas navegações, ao entrarem em contato com as populações africanas, permitiram a negociação de novas mercadorias e a negociação também de novos recursos minerais. O que nós percebemos é uma mudança de eixo no comércio, ou seja, a ligação das rotas comerciais a partir da segunda metade do século XV irá envolver o Mar Mediterrâneo e os oceanos Atlântico e Índico. Seda e porcelana eram exemplos de especiarias e eram as principais mercadorias comercializadas pela China. A Índia, por sua vez, comercializava as especiarias como cravo, canela e pimenta. Nessa relação dinâmica entre os continentes, o que cedia à Europa? A Europa vendia tecidos de algodão, vendia vinhos e vendia queijos. Por sua vez, a África fornecia metais preciosos, gado, plantas tintureiras, e por volta de 1530 começaram também a fornecer escravizados. Nessa dinâmica internacional de comércio entre os continentes, no que contribuía a América? A América participava desse comércio exportando produtos nativos, como exemplo, madeira, produtos da floresta amazônica, dentre outros produtos. Também exportava gado, lã, algodão, metais preciosos e açúcar. No texto abaixo, nós vamos ler um relato que demonstra como que essas relações comerciais vão crescendo e que, ao mesmo tempo, tudo isso vai contribuindo para o enriquecimento europeu. Mas o principal produto foi o ouro. Desde 1442, estendendo-se ao longo do século XV, ainda que de forma irregular e num decréscimo na transição para a centúria de 500. O ouro provinha de Arquim, da África Ocidental, da Serra Leoa e da Mina, e foi, sem dúvida, seguido pelos escravizados, a base financeira de apoio à continuidade dos descobrimentos e da construção do Império Marítimo Português, tanto no Atlântico quanto no Oceano Índico. Depois vieram as especiarias da Índia, tudo isso a partir de 1500, uma designação genérica de vários produtos que faziam mover nações e provocar guerras, gerar fortunas e edificar impérios, como exemplo, o português. Depois das especiarias africanas, e aí o texto cita exemplos como a malagueta, a pimenta vermelha. As especiarias asiáticas, também o texto cita exemplo: gengibre, canela, pimenta, cravinho, noz moscada, maçã, provenientes da costa indiana do Malabar e depois de Sumatra, das Comores, ou seja, a costa oriental africana, também de Java e das Moluscas, pulverizaram todo o comércio europeu de então, dominando por italianos e muçulmanos. O ano de 1530 foi um ano especial para Portugal, pois foi o ano das especiarias, foi o ano do apogeu do império, o culminar do ciclo da pimenta na economia portuguesa e de seu império asiático. Esse texto ele está disponível no site da Infopédia, www.infopedia.pt. O seu título geral é Produtos e Riquezas dos Descobrimentos e foi acessado em 26 de março de 2021. O que se pode observar é que a mão de obra escravizada, essa mão de obra africana escravizada, vai tomando importância com o aumento da consolidação dessas rotas de comércio. Os espanhóis, por sua vez, ao contrário dos portugueses, em suas áreas coloniais utilizaram tanto mão de obra indígena quanto a escravizada africana.
Já os portugueses, devido aí ao comércio dos negros e negras escravizados, vão introduzir a mão de obra escrava na América Portuguesa no período colonial, principalmente nas lavouras açucareiras. Lavouras essas do Nordeste e nas minas auríferas, minas essas de Minas Gerais. Os escravizados, por sua vez, também foram utilizados em serviços domésticos e atividades comerciais urbanas. Outras atividades econômicas na colônia portuguesa, como produtos de subsistência, pecuária, drogas do sertão, tomaram a mão de obra nativa, tanto de forma compulsória quanto de forma escravizada. No mapa a seguir, o fluxo de comércio de escravos, principalmente para o continente americano. Observe que a seta de maior proporção é a seta que vem para o Brasil e a seta que vai se espalhando entre a América do Norte e América Central. Os principais grupos vitaminados pelo comércio escravista foram os bantus e os sudaneses. As definições bantus e sudaneses são genéricas e foram produzidas no contexto da apropriação europeia do continente e dos povos da África. Como a gente sabe, a África não é uma só. Então vieram para o Brasil um conjunto enorme de povos africanos, cada um com a sua cultura. Das ilhas de São Tomé e Cabo Verde vieram os mandingas, wolofés e falanes. De São Jorge da Mina vieram os Axantes, Fantes, Iorubás, Euês e Fons. De Cabinda, Luanda, Benguela e Moçambique vieram os Bantus. De tal monta era o comércio de vidas humanas que o Brasil se tornou o maior consumidor do ouro negro. Era assim que era chamado o continente de pessoas traficadas da África para áreas coloniais da América. Para concluir, o texto vem trazer uma consideração do historiador Luiz Felipe de Alencastro no livro O Trato dos Viventes, publicado em 2000. Nesse livro, ele afirma que a quantidade de africanos desembarcados no Brasil no período escravista é de aproximadamente 4.029.800 pessoas. Na seção Para saber mais, o que se sugere é que o aluno acesse ao Atlas Histórico do Brasil, além do mapa sobre o tráfico de escravos negros e indígenas. Há diversos outros mapas e infográficos interessantes sobre os vários períodos da história em nosso país. O endereço para o aluno que quer consultar é atlas.fgv.br. E a aba aí que nós apresentamos é Marcos, Trabalho e Escravidão, Mapas, Tráfico Negreiro. Essa foi a ajuda barra explicação para a semana 5 do PET de História. Espero ter ajudado.